Paz do Senhor, irmãos. Amém. Como Deus, os irmãos estão assim. Como Deus é poderoso, né? Tudo que. E já vou antecipar que eu vou ler hoje sobre Isaías 5:55, né? E tudo que foi falado hoje foi sobre arrebatamento, sobre subir para o céu, sobre ressurreição, né? E é o que o profeta Isaías mais fala na pregação, nas profecias dele. Aleluia. É um profeta messiânico, né? Então nós estudamos inclusive uma revista sobre as profecias e as predições, né? E ele é um dos que aparece sempre ali, né? É pautada na vinda de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 55. Vamos ler até o 13, eu acho, depois, se for preciso. Irmãos, o título aqui da minha Bíblia fala: graça oferecida gratuitamente a todos. Então, graça de Deus oferecida àquelas pessoas que querem. Às vezes, nem todas as pessoas gostam de coisas gratuitas, né? Muitas pessoas, isso aí é de grátis, como aqui dizem, né? Como o pessoal fala, de grátis. As pessoas não dão valor, às vezes, para as coisas que estão gratuitas. Os meninos devem saber que os meninos que recebem o uniforme, eles não gostam do uniforme. Poucas crianças gostam. Não cuidam dos livros didáticos, porque eles não gostam. E tem até gente que diz que as coisas que são dadas de graça, né, as pessoas não valorizam. E realmente, fisicamente, no mundo físico, acontece isso. No mundo espiritual, a gente vai ver que é muito pelo contrário. As dádivas de Deus são coisas gratuitas e que nós temos que agarrar de braço firme. Glória a Jesus. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós, ó, que não tendes dinheiro, vinde comprai, e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma, e vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamará a uma nação que não conheces, e uma nação que eu nunca que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixai o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descerá a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis em alegria e em paz, sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e aí todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar dos espinhos crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta.
E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Amém, irmãos? Essa passagem aqui mas parece que é para os ímpios, né? A entender assim pelas palavras utilizadas, né? Mas não, né? A gente sabe que Isaías é um profeta messiânico, né? Que ele profetizou, ou Deus deu essa palavra para ele aproximadamente 600 anos antes de Cristo, 680, né? E ele traz aqui o Evangelho onde a graça é oferecida gratuitamente, né? Nós observamos que todos nós precisamos da palavra de Deus, precisamos da Santa Escritura, nós precisamos entender essa palavra, né? A nossa santificação está em entender a palavra e viver a palavra. Ninguém que não entende a palavra não vive. Então isso aqui não é só para nós, né? É também para os ímpios. E aqui faz um paralelo entre aqueles que vivem a palavra de Deus e aqueles que não vivem a palavra de Deus, né? Porque é muito fácil dizer assim para um irmão: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Mas dizer para uma pessoa, entregar um folheto e falar essas palavras, possivelmente não diga nada para eles. Por quê? Porque a graça, essa graça que Deus quer dar para nós, e que deu já para nós, possivelmente é gratuita e Ele não quer. Então, quando a pessoa não quer, não entende essas coisas. Amém? A gente observa, irmãos, que a sede é algo crucial na vida da pessoa. Todos nós sabemos que a pessoa morre primeiro de sede. É interessante falar, morre primeiro de sede e depois, não, a pessoa morre de sede. Se ele ficar sem beber água e sem comer, ele vai morrer de sede, não de fome. Não, mas a gente sempre diz, morre primeiro de sede e depois morre de fome, não. Então, irmãos, a gente observa que a água é essencial para nós, né? Sempre que se fala em algo árido, um local árido, um lugar deserto, é um lugar onde não tem água, né? E a gente, às vezes, a gente sempre sente todo momento, né? Essas palavras aqui, elas são simbólicas, né? Mas a gente sente todo momento. Quando anda, quando corre, quando está muito calor, né? Só quando está muito frio que a gente tem que tomar mas assim mesmo sente sede, né? Para hidratar o corpo, tomar alguma coisa mais quente. Mas a gente sempre sente. E é interessante a gente ir num local assim, quando está com bastante sede, e chegar lá e pedir uma água mineral, ou uma água sem gás, né? Que é melhor, mais saudável. E abrir a carteira e não ter o dinheiro. Esqueceu de botar o dinheirinho. Às vezes a gente está andando num parque, bota um dinheirinho no bolso. E aí a pessoa que já conhece a gente, que vê que sempre anda por ali, dá gratuitamente aquilo. Que alegria que a gente sente em receber uma água gratuitamente. Glória a Jesus. Mas a água da vida, o pão da vida, né? O leite, o vinho da vida, as pessoas não querem receber de graça, né? Porque ele é simbólico, ele não é físico, ele é espiritual. Glória a Deus. E as pessoas, então, aqui Isaías fala: vem todos que tendes sede, vinde a água, e vós, os que não tendes dinheiro, é gratuitamente, irmãos. É interessante essa passagem, né? E essa passagem aqui, né, ela se torna uma passagem que prega o arrebatamento e a mensagem da cruz, né? Porque em certo momento ele vai dizer, vai falar sobre Jesus, vai profetizar sobre Jesus. Então, irmãos, a gente observa, irmãos, que todas as pessoas, né, no mundo, inclusive nós, procuram alguma coisa para preencher vazios que tem na vida, né? As pessoas têm vazios na vida. As pessoas, elas se interessam muito mais por coisas que elevam o ego delas do que a coisas que elevam o estado espiritual, né? Estar bem no espírito, estar tranquilo com o espírito, é muito menos importante do que estar tranquilo com a alma, né? Ou intranquilo com a alma.
A alma, ela se torna tranquila com muitas coisas. Uma pessoa que é intranquila quando está sem dinheiro, quando ela consegue um emprego, ela se torna tranquila. Né? Quando ela perdeu algum carro, sofreu algum acidente, quando ela se recupera daquilo, ela, né, fica tranquila. Agora, no espírito, não. A pessoa que sofre problemas espirituais, né, é mais difícil dela contornar a situação. Né? Por quê? Porque ela não entendeu que essas coisas do espírito são gratuitas. Né? Que a gente tem que perseguir, que a gente tem que buscar, que a gente tem que invocar o Senhor. Aleluia, bendito Deus. Então a facilidade das coisas espirituais são renegadas das pessoas. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e vosso suor naquilo que não satisfaz? Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas trocam as coisas materiais pelas coisas espirituais? Né? O que não é pão? Né? Tudo que a gente gasta dinheiro em coisas para, vamos usar o termo aqui, massagear o nosso ego ou a nossa soberba, nós estamos tratando mal as coisas de Deus. Né? Por que eu gasto meu tempo indo para um jogo de futebol que demora 4 horas, 1 hora para ir, mais 2 no campo e mais outra para voltar para casa, e eu não vou a um culto, que é só 1 hora, 1 hora e meia, mais tardar 2 horas? Né? Então a gente fica gastando o nosso tempo, as nossas coisas, o nosso empenho com os afazeres domésticos, com coisas que não nos levam a uma santificação. A gente observa que as pessoas têm sede. Né? Sempre que a gente está evangelizando e entrega um folheto, a gente vê que as pessoas têm um certo interesse. Elas sempre justificam, de alguma forma, aquilo: eu estou sem tempo, eu já fui, eu já sou, né? Eu sou de outra igreja. Mas elas sentem que aquilo vai fazer falta para elas. As coisas materiais, quando a gente perde, normalmente não fazem falta, porque a gente sabe que a gente pode, com o nosso esforço, conseguir aquilo de volta. Mas as coisas espirituais, quando nos faltam, né, nós temos que ter a vontade de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Nós temos que ter a vontade, né, a misericórdia. Né? Quando nós erramos, por exemplo, nós temos que ter o perdão de Deus. Amém, irmãos? No versículo 2, então, diz: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Aquilo que não é pão, irmãos, é coisa que é vazio. Né? É o vazio que pode ser preenchido, né, com outras coisas. Né? Que ele pode ser preenchido também com Cristo, com o amor de Deus. Então, né, Isaías é o profeta que mais falou, né, no advento do Messias. Ele profetizou praticamente tudo a respeito de Jesus Cristo. E uma das principais passagens está em Isaías 7, versículo 14, que ele fala o seguinte: portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele se chamará Emanuel. De como ele traria, aqui ele fala também de como ele traria satisfação, né, alento a todas as pessoas. E hoje nós vemos que as pessoas não têm alegria, não têm alento, não têm calma, não têm segurança. Né? Toda a segurança que eles têm é no aspecto financeiro, no aspecto da força, né, da condição física, etc. Espiritualmente, as pessoas estão desprovidas de segurança. Aqui fala outro: ouvi-me atentos e comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Então, além desses benefícios que Deus promete, né, a água gratuita, o leite, né, o vinho, outros manjares. Então, quantas coisas boas Deus tem para nos dar, né? Quantas coisas importantes nós podemos buscar através da palavra de Deus, através de uma vida santificada com Cristo, né?
Então a gente observa que nós temos alguns atributos da área afetiva, nós que somos da igreja, que nós nos diferenciamos ou nos destacamos das outras pessoas. Nós já estudamos a bondade, a benignidade, a calma, a tranquilidade, né? A calma de espírito. Como as pessoas estão sem calma no espírito. Como o espírito das pessoas está abalado. Como as pessoas andam nervosas na rua. Como as pessoas andam nervosas no trânsito. Como as pessoas, na minha escola, como as crianças andam nervosas. Qualquer coisa que a gente fale, né? Ontem, inclusive, ontem eu vi um videozinho que os meninos espancaram um professor porque ele deu nota baixa para os alunos. Espancaram, eles bateram até, teve que chegar pararam os carros ali e aparcaram. Era mais de 20 meninos batendo nele. Meninos do ensino médio, meninos grandes. Né? Eu sempre digo, eu não faço prova, eu não faço avaliação. Quem faz é o aluno. Então eu não dou nota para ninguém, eles tiram uma nota. Mas é uma insatisfação sempre. E assim, insatisfação também no aspecto de roupas, de vestidos, de calça, de cabelo, de sobrancelha, de unhas. Né? Como as pessoas estão insatisfeitas com o corpo que Deus deu para eles. Deus eterno. Eu acho que nunca na história da humanidade, a gente sabe que lá no Egito as mulheres se arrumavam, e lá na Grécia também. Mas eu acho que nunca na história da humanidade as mulheres estiveram mais insatisfeitas com aquilo que Deus, a formosura que Deus deu para eles, né, do que hoje em dia. Então, irmãos, é interessante isso aí, né? A gente saber e entender que nós temos que ter esse alento, mas nós temos que buscar esse alento. Né? E esse alento é buscado, é alcançado através da oração, do jejum, da leitura da palavra, que nós vamos ver mais adiante. E mais adiante fala o seguinte: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, o que fala aqui, irmãos? Inclinai o ouvido e vinde, quer dizer, ouça e venha. Incline o ouvido, Deus está falando e a pessoa vai. Nós entendemos isso. Mas é difícil, irmã Ivanilda, a gente falar para uma pessoa aí. Se a gente lê isso aqui, a pessoa não vai. Né? Por isso que a gente tem que estar bem preparado quando vai falar qual a palavra que a gente vai pregar no evangelismo, qual o folheto que a gente vai entregar. Né? Qual a palavra que a gente vai entregar também, porque a palavra é de Deus. Não é. Então, por quê? Porque conforme a palavra que a gente vai falar e vai ler, as pessoas vão ficar sem o entendimento. Né? A gente sabe que a pessoa pode se converter por visão, né, por sonho, né, porque quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Não é o folheto nem a palavra que nós vamos falar, que nós vamos pregar. Mas a gente entende que aqui o Senhor está falando, ó, vossa alma vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Então aqui o Senhor está dizendo, ó, a tua alma está morta. Se tu não ouvir, não inclinar o teu ouvido, não vir, tu não viverá. Nós sabemos disso. Né? Nós sentimos que nós estamos morrendo espiritualmente quando a gente se afasta das coisas de Deus. Mas as pessoas comuns não sabem disso. Porque convosco farei uma aliança perpétua. Viverá, né? A minha alma, a tua alma viverá, o teu espírito vivificará. É esse termo, né? Termo, né, pastor? Porque convosco farei uma aliança perpétua. Uma aliança perpétua é um acordo eterno, para sempre. Né? Que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então aqui entra Davi no meio, porque Davi assim, não dá para a gente dizer, né? Mas Davi é um ícone na vida do cristão, das pessoas que acreditam em Deus, que leem essa palavra, que seguem uma doutrina cristã. Né?
E Davi está lá em Atos 13, 22. O senhor poderia ler para mim, pastor? Atos 13, 22. 13, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Glórias a Deus. Então o que o Senhor prometeu aqui em Isaías? Né? Que farei uma aliança perpétua, para sempre, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Que consiste em tudo que ele fez para Davi, ele fará para nós. Né? Contanto que nós sejamos como Davi. É difícil? Possivelmente não, pastor. Né? Porque a grande característica de Davi era o pecado. Ele pecava, mas ele era um homem que se redimia na mesma hora e caía de joelho e pedia perdão. Né? Então Davi tem algumas características surpreendentes que nós temos que desenvolver. Por isso que o Senhor diz aqui, ó, fiéis misericórdia segundo Davi. Né? Davi, em primeiro lugar, reconhecia os erros. Ele nunca deixou de, será que eu fiz isto? Será que eu fiz aquilo? Será que aquilo foi errado? Não, ele reconhecia os erros. Né? Ele reconhecia também que era fraco, e essa fraqueza dele acabava fortalecendo ele. Porque cada vez que ele se sentia fraco, ele corria para onde? Para os braços do Senhor. Quando a gente se sentir fraco, é porque a gente está precisando de um alento. Né? Quando é que a criança sente medo, sente fraqueza? Né? O que ela faz? Ela vai para perto dos pais, para perto do pai, para perto da mãe. E nós temos que ir para perto do pai. Inclusive o Mateuzinho acabou de olhar para a mãe dele quando foi. Para a irmã Patrícia. Mas já está do lado do pai. Glórias a Deus. Né? E hoje é o real dia do aniversário do Mateus. Né? Parabéns, Mateus. Depois vamos cantar aquele hino. Glórias a Deus. Outro aspecto surpreendente, uma característica de Davi era que ele sabia como agir em situações desafiadoras, em surpresas, em momentos assim, né? Quando ele era bem jovenzinho, né? Ele matava leão, matava urso, né? Olha que surpresa. Imagina, Mateuzinho, tudo com essa idade. Davi era um pouquinho mais velho que ele, né, pastor? Pastorzinho na idade assim de 13, 14 anos, mas ele se agarrava no leão e matava. E foi o que ele disse lá na hora de interpelar ele, mas ele disse, não, mas eu matava leão, livrava o gado do meu pai dos ursos, etc. Então ele sabia como é que ia. Prova está que na hora de Golias, né, da luta com Golias, olha o que ele fez. Aquilo que ele sempre fazia era talvez a única arma que ele tinha, né? Era aquela funda, né, que nós chamamos lá no sul de funda, ou de bolhadeira, né, e foi aquela que ele derrubou o gigante. O gigante já estava na mão dele, né? Quando ele entrou na luta, ele falou que não ia com lança, né, com o Senhor. Outro aspecto importante, né, que isso aqui é coisas que nós temos que desenvolver, né, irmãos? Nós temos que reconhecer o erro para nos aproximarmos mais de Deus. Nós temos que reconhecer que somos fracos, né? E que independente do Senhor. Já agir em situações desafiadoras, surpresa, depende de cada pessoa, né? Mas a gente sempre tem que buscar Jesus. Dizem que até o ateu, quando é surpreendido, fala, Jesus, oh meu Deus, né? Porque é algo assim que a gente tem no religare, né, pastor? Nós temos necessidade de um Deus. Toda a humanidade procurou um Deus. E o nosso é o único e verdadeiro. Graças a Deus. Né? Tem gente que tem bastante Deus. Olha como deve ser, né, chato a gente ter bastante Deus. A gente não sabe para qual é que a gente vai pedir hoje ou amanhã. Deus de glória. Irmã Débora, a gente, eu estou com um problema aqui no meu pé. Eu peço para qual Deus? Aí cada vez agrava mais a doença. Nós só temos um Deus glorioso, misericordioso, poderoso, que sara, cura, que batiza com o Espírito Santo e que está sempre nos vigiando, sempre nos cuidando.
Outro aspecto importante que nós temos, né, que Davi tinha, que ele tinha forte paixão e um grande amor por Deus. Nós temos isso, né? Não tem como a gente não ter. Né? Como Deus é bom para nós, em quantas situações Deus tem nos livrado, irmã Silvana, de coisas, né, que a gente nem imagina. E eu sempre penso assim, quando eu venho lá da chácara, quantos livramentos eu posso ter? Quantas ultrapassagens eu faço, irmão Lauro? Né, pastor? Quantos buracos tem naquele asfalto? Só pneus embaixo do meu carro tem 4, graças a Deus. Se tivesse 3, ia ser um problema. Mas olha, estourar um pneu é um acidente feio, né? E a gente parar, estragar o carro, um assalto, uma coisa qualquer, cair num barranco e tal. Então, Deus está nos cuidando, nós vamos ver mais adiante, mais abaixo aqui, né? Deus está nos cuidando constantemente. E isso aí é importante que a gente saiba, nós não podemos esquecer disso aí nas nossas orações. E eu gosto muito nas minhas orações, de pedir que Deus guarde, cuide dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus filhos, porque alguns deles não têm esta graça gratuita, eles não beberam essa água gratuita, não comeram né, não tomaram esse leite e esse vinho gratuitamente, né, nem os manjares, né, os finos manjares. Amém, irmãos? E outro aspecto de Davi é que ele não tinha medo de mudar. A gente tem muito medo de mudar. Não é, pastor? O senhor está num dilema agora. Mas glórias a Deus, né? Isso aí no sentido, como é que se diz? Ético, etimológico da palavra, né? Mudar, de mudança de ir de um lugar para outro. Mas aqui na Bíblia, o Davi tinha capacidade de mudar as coisas em torno dele. Né? Ele pecava e mudava de uma hora para outra aquele pensamento dele a respeito daquele pecado. Mas ele teve pecados muito graves. Então a gente observa que nós também temos que desenvolver algumas dessas características. Amém, irmãos? Então a coisa mais importante que nós temos que fazer é buscar o Senhor. Buscar o Senhor, né? Aqui fala invocar o Senhor. A gente invocar o Senhor é buscar o Senhor com mais veemência, com mais força, com mais súplica, com mais vontade, com mais ânimo, né? É chegar e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, né? Eu quero que Tu esteja aqui, né? Então a gente observa que Davi fazia isso. Mas nós temos que ser iguais a Davi? Não, nós temos. O Senhor dá o exemplo aqui. Olha aqui, ó. Ele vai nos dar uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi e cumpridas. As misericórdias prometidas e cumpridas a Davi. Algumas, né, que são algo profético, né, vai ser realizado mais tarde, ou foi realizado mais tarde. Aqui, esse que chamará uma nação que não conhece, aqui é mais para Davi, né? Uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti por amor ao Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque esse te glorificou. Agora, aqui, ó, buscai ao Senhor enquanto pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A gente observa aqui, né, irmãos, que o Senhor, Ele está presente. Ele não foge das pessoas que buscam Ele, né? Ele está parado no lugar, pronto para ser buscado, né? Então, nós que temos que ir ao encontro dele. O nosso livre-arbítrio que tem que dizer, eu quero seguir o Senhor. Enquanto pode achar, em algum momento, está dizendo aqui, em algum momento, nós não vamos conseguir achar. E aí foi que a irmã Leonardo deu aqui, né? Que no momento do arrebatamento, né? Algumas pessoas ficarão, ontem o senhor falou também um pouco, né? Algumas pessoas ficarão, irmã, e outras irão, né? Então, por quê? Não acharam, não invocaram, né? Enquanto Deus está perto, grite para Ele: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Amém? Amém, glória a Jesus.
E a gente sabe, irmãos, que buscando a Jesus, nós encontramos, né, coisas maravilhosas. Quando a gente busca a Deus, encontra Deus. Quando a gente busca a ação do Espírito Santo, né, ou os dons espirituais, a gente encontra os dons espirituais. E normalmente quando a gente encontra Deus, esse encontro vem de encontro a nós muitas coisas, né? O amor, por exemplo, né? A misericórdia, a bênção, a graça. A graça de quem? De Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Essa graça que nós sempre buscamos, que é grátis também. Amém? Em Jeremias 29, 13 diz o seguinte: buscar-me-eis e me encontrareis, ou me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, busca-me e encontrará, mas tem que ser de todo o coração. A gente observa que Deus não quer a metade de nós, não nos quer 50%. Né? Ele quer que a gente esteja todo doado, que toda a nossa vida seja colocada no altar de Deus. Nós temos dificuldades para fazer isso, porque a nossa vida era dividida em aspectos, né, de familiares, aspectos de trabalho, aspectos aí entra no campo emocional também algumas coisas, né? E nós sabemos que quando nos apegamos muito aos afazeres domésticos, às coisas de casa, fazer doméstico é o trabalho também, nós nos desviamos um pouco daquilo que é bom, daquilo que é a água, daquilo que Deus quer nos dar, daquilo que Deus tem gratuitamente para nos oferecer. Tem uma revista também que nós estudamos que falava sobre as coisas que nós trocamos, né, da nossa vida, que nós trocamos pelas coisas da vida de Jesus. Quando nós não vemos o culto, porque nós temos alguma coisa para fazer em casa, alguma coisinha, nós não lembramos que uma grande coisa Jesus fez por nós. Nós desprezamos. Olha como Jesus não se incomoda porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Mas imagine, eu deixar de vir à igreja porque tem um jogo de futebol, sabendo que Jesus morreu na cruz por mim. Olha a diferença aí, tremenda. Ou eu não vim porque eu fui num churrasco na casa do meu filho, né? Ou na casa vou lá para Porto Alegre e fico sem a igreja, né? Enquanto Jesus morreu por nós na cruz. Meu Deus. Deixai o perverso o seu caminho. Deixai o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Aqui parece que é forte assim a palavra perverso, mas a perversão não é coisa grave às vezes, né? Eu me perverti porque eu fui lá na loteria e agora tem uns joguinhos de computador que todo o Brasil está jogando, todo mundo está perdendo dinheiro nos joguinhos de computador, que é tipo de um joguinho de futebol, aquela antiga loteria esportiva que tinha, né, antigamente. As pessoas apostam num time por Pix, né? E se o time ganhar, ele ganha dinheiro, se o time perder, ele perde tudo, né? Então, são coisas que as pessoas fazem. E uma perversão é algo que não é bom, né? Mas às vezes tem, eu vou para uma praia, eu vou para uma pescaria, que não tem nada de errado em uma pescaria. Mas eu chego lá na pescaria e eu tenho uns meus amigos, que até esse dia eu tive uma festa dos meus amigos lá em Porto Alegre, e eu acabei não indo, por uma série de motivos. Mas não foi pensando nisso. Porque se eu fosse, com certeza, alguma perversão eu ouviria. E eu entraria nessa perversão, só pelo fato de ouvir, né? Porque no próprio grupo ele já falava algumas coisas,
né? Alguns palavrões, assim, palavras que nem são palavrões hoje no pensamento das pessoas, né? São palavras que já estão no vocabulário perverso. Perverso de bom. Deixe o perverso o seu caminho, então deixe o perverso a perversão e venha, né? O iníquo seus pensamentos. Iníquo é a pessoa que age com iniquidade, com coisas assim que não são boas para a vida espiritual. Converte-se o Senhor, que se compadecerá dele. Aqui está afirmando, se deixar isso, pode ser o maior perverso do mundo, pode ser o maior iníquo do mundo. Se deixar, Deus se compadecerá dele. As coisas para Deus não têm medida. Não tem um pecado maior nem um pecado menor. Desagradar a Deus se desagrada por muitas coisas, por coisas grandes e por coisas pequenas, né? Porque Deus é rico em perdoar. Glória a Jesus. Davi mostra, a mostra grátis aqui, na Bíblia. Só ler que vai ver quantas vezes Deus perdoou Davi. Quando perguntaram para Jesus quantas vezes devo perdoar, 40 vezes? 70 vezes 7. Né? Foi simbólico, né, pessoal? Porque se olhar na vida de Davi, possivelmente as coisas que não foram escritas, talvez até mais do que isso. 70 vezes. 490. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, ali no capítulo, no versículo 6, fala, né, buscai o Senhor enquanto se pode achar. A gente entende, né, que a vinda de Jesus Cristo está muito próxima. O senhor falou ontem da Ellen White, que por 2 vezes errou, né, porque não leu atentamente as Escrituras. Nem mesmo o Filho sabe, né? A Bíblia diz, somente o Pai. Jesus Cristo diz que nem ele sabe o dia que ele viu. Falou para os apóstolos. Mas a gente observa que Cristo está às portas, né? A gente vê assim as guerras que estão acontecendo. Olha, agora está estourando uma guerra aqui na América do Sul, né? Na Guiana ali, da Venezuela com a Guiana, né? E a gente, assim, eu fui do exército há muito tempo e a gente imaginava que não iam existir mais guerras convencionais. Que as guerras seriam guerras cibernéticas, guerras comerciais, né? Porque os Estados Unidos fez uma guerra com Cuba durante 20 anos, sem dar um único tiro. Fez um embargo comercial até Fidel Castro de joelho e pedir para ele acabar com o embargo. Porque quem vendesse para Cuba, os Estados Unidos não compravam. E na ocasião, inclusive eu estive em Cuba, bem na época do embargo, só quem ajudava a Cuba, só quem vendia e tinha autorização para vender, era a Venezuela, que era um país próspero da América. Hoje não. Então a gente imaginava que fosse uma guerra cibernética, né, de computadores, mas não. A guerra da Ucrânia foi uma guerra convencional, de canhões, de armamento, de mísseis, né? E depois que estourou o Hamas em Israel, começou uma guerra tipo guerrilha urbana, e que já é mais parecida com uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra de trincheira. Os israelenses não sabiam que existia aquele monte de trincheira embaixo, túneis, né? A gente diz túnel, mas na guerra trincheira, embaixo dos hospitais, das fábricas, né? Das casas de idosos, das escolas, né? Na faixa de Gaza. Então a gente observa que o mundo jaz no maligno, né? A gente observa outra coisa interessante, né? Que são algumas inseguranças que existem no mundo hoje. A guerra da Ucrânia, quando começou, irmãos, foi muito falada, né? Estourou a guerra, a Polônia quis ajudar a Ucrânia, a França se prontificou para ajudar, aquela Sérvia ali, aquelas mais próximas também, né? Na península de Jutlândia, ali perto do mar Mediterrâneo. E daí um pouquinho começou aquela guerra, todo mundo criticando, até o nosso presidente criticou a guerra, né? Chamando Israel de terrorista e não sei o que mais.
Pelo amor de Deus, né? Mas, de qualquer forma, daí um pouquinho cessou a guerra. E repórter nenhum soube dizer por quê. Porque, motivo muito simples, quando nós entramos no verão aqui, nós estamos entrando no verão, o hemisfério norte entra no inverno. Então, a partir de agosto, setembro, começa a esfriar na Europa, né? E diz que o seu Putin, né, falou o seguinte: a Polônia vai ajudar, é contra mim na guerra, vou fechar a torneira do gás dele. Polônia não falou mais. A França é contra mim, vai falar, fechar. Por quê, irmãos? Porque eles dependem, existe uma insegurança energética na Europa. A Europa não tem mais combustível, compra petróleo dos Estados Unidos, né? O Brasil também compra dos Estados Unidos mesmo. A Europa compra. O gás vem todo da Rússia, né? Existe uma insegurança hídrica também nos países. E a hídrica não é só na água para beber, é na água para irrigação. Nós temos aqui a fonte fria e a onda de calor que teve aqui, né? Essa onda de calor, ela praticamente mudou o curso das coisas, da água, né? A gente sabe que a água no universo, já está confirmado isso pela ciência, ela é a mesma desde que Deus criou a Terra, né? Tem uma lei de Lavoisier que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que acontece com a água? O ciclo da água, que as crianças já aprenderam, e a irmã Débora também, todos nós já aprendemos, o ciclo da água é o seguinte: o sol aquece a parte superior da água, né, que ela evapora, forma nuvem, aqui em cima do DF. Por que não chove aqui em cima do DF? Eu estou dando só um exemplo. Porque o vento empurra ela para outro lugar. Mas a água que estava aqui vai cair em outro lugar, né? A insegurança hídrica é isso, que as nuvens às vezes tiram a água do local onde era para chover, né? Tem um ditado que diz: choveu no molhado. Chover no molhado é quando chove em cima do rio, em cima do mar, em cima do oceano, né? Aquela água parece que é perdida, mas não, mas daqui um pouquinho ela vai se reabrir de novo. Então existe uma insegurança hídrica, não só pelo aspecto das lavouras, como pelo aspecto de beber e de tomar, né? De tomar, como também como é que se diz? Da pureza da água. As águas em vários locais estão poluídas, inclusive no Ártico, que é uma água salgada, e na Antártida, que é onde tem, no sul, né, Antártida, onde tem as montanhas com gelo. Essa é seria a água mais pura que o mundo teria. Só perderia para a água que Deus está nos oferecendo. Só seria menos valorosa do que a água que Deus está nos oferecendo. Mas ali também está com problema. Então, e nós temos também, por causa dessa insegurança hídrica, o mundo tem uma insegurança alimentar. Este ano aqui, com certeza no Brasil e no Planalto Central, nós não vamos ter a segunda safra. Lá na fazenda que nós passamos, lá, todos os dias, 2 vezes eu passo lá, a recém está nascendo soja. O soja era para ser plantado em setembro, até 15, 20 de setembro. Foi plantado no final de novembro. Ele leva 160 dias para... 5 meses, né? 5 meses, mais ou menos, para nascer. Então, estamos em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, vai ser a colheita do soja. Não vai estar chovendo mais. Possivelmente em junho, né, irmã Ironai? Começa a parar a chuva, né? Até julho não chove mais. Então, nós não vamos ter a segunda safra. E isso quer dizer que nós não vamos ter esse lucro, possivelmente, e as pessoas que dependiam dessa safra não vão ter essa safra para se alimentar. Então, a insegurança alimentar é muito grande na Europa. A insegurança alimentar é muito grande na China, né? Dizem os estudiosos que a China tem 15 dias de suprimento. Se os navios pararem... Ô pastor, mas
Mas não é verdade que eles fizeram como José, compraram e armazenaram silos enormes de alimento? Eu não acredito. Disse que eles são donos de vários portos. Sim, mas se entrar numa guerra, os portos não vão funcionar. Não, mas disse que eles pegaram o que aconteceu no Brasil. Eles deixaram baixar o preço, compraram tudo, armazenaram, eles são cheios, quando vier a fome, vão fazer como José, eles vão ter, só que eles vão vender para o próprio Brasil, que eles compraram barato, vão vender bem caro, e a fome vai ser essa, porque vai ser tudo caro, que eles vão vender tudo caro. Diz que eles têm silos e silos maiores do mundo. A gente não sabe isso, porque é uma sociedade muito fechada. Não, mas os satélites estão vendo isso aí, não? O pastor mostrou a foto, o pastor dos silos, é enorme o silo. Eles ficam caladinhos porque eles fizeram isso. O pastor mostrou que o oeste da China passa fome? Não foi o pastor. Mas esse pastor mostrou que o oeste da China... Mas o senhor sabe que no Rio Grande do Sul era o único que vendia calçado, fazia calçado, e eles foram bem caladinhos lá, disseram que queria... nós queremos saber, só para saber, mas não era para aprender e fazer calçado, e tomaram eles tomaram tudo do Rio Grande do Sul, que era o maior... Quem mais fabricava calçado era o Rio Grande do Sul, e faliram todas as empresas porque eles foram lá, aprenderam com eles e manda calçado com o mundo todo. A China fica calada. Um dos motivos também do calçado foi que o couro saiu de moda. Né? Ninguém mais usa, praticamente usa pouca coisa de couro. Mas os calçados do Rio Grande do Sul para vender, que eles eram quem comprava os calçados dele. Mas talvez não seja verdade, mas isso aí, porque a China, o oeste da China, tem gente que morre de fome no oeste da China. No Himalaia, tem reportagens aí no Google, qualquer que... Porque eles estão guardando o alimento para então estão deixando-nos morrer para guardar o alimento. Foi falar. Não duvido. Comunismo... Eles são comunistas. São bem ferreiros. Eles fizeram uma Bíblia com o nome do homem lá do... Lá Deus é o ministro. Né? Irmãos, então... A gente observa aqui que Cristo está às portas, né? E essa onda de calor, essas questões todas do clima, né? Climatologia, e essas inseguranças todas nos mostram que as guerras elas vão acontecer também por questões de alimento, por questões de água. O Oriente Médio não tem água, né? Já tiveram problemas ali no Rio Tigre, Rio Eufrates, por causa da água poluída, né? Tem locais que... Verdade que virou sangue lá no rio? Não ouvi falar nisso. Pois é, Tigre e Eufrates? Também o rio, aquele que tem na Bíblia, a Turquia virando sangue. Diz que teve. Então, irmãos, Cristo está às portas, né? Está voltando. O tempo de buscá-lo está findando. Com certeza, né? Vamos buscar enquanto há tempo. Né? Vai ter momentos que nós não vamos encontrar. Esperamos que nós não tenhamos isso. Que não aconteça conosco. Também nós não queremos que aconteça com as pessoas, porque o nosso pensamento é de pregar o Evangelho e, como Paulo diz, na santificação. Pastor, mas a Bíblia de Jesus não disse que não era para a gente ficar assustado, que a redenção estava próxima? Não, mas para a gente não ficar assustado, eu fico assustado. Para a gente não ficar assustado, a gente tem que estar dentro disso aqui que fala Isaías. Né? Então, irmãos, a gente tem que buscar o socorro do Senhor para não ficar angustiado, porque de uma hora para outra, né? E ontem o pastor pregou sobre as pessoas que estavam preparadas, dentro de um grupo tinha pessoas preparadas e outras não estavam preparadas. Mas todas elas tinham o mesmo pensamento de preparo espiritual. Né? Todos nós pensamos que nós vamos, mas dentro do nosso íntimo tem coisas que nós fizemos errado. E dentro do íntimo de pessoas que são anjos da igreja também tem coisas erradas. Por isso que é importante a gente saber que tem pessoas que pensam que vão, mas que estão iludidas, porque as coisas que estão fazendo e que as pessoas estão exigindo que elas façam, ou estão, vamos dizer assim, forçando elas a fazer, não são coisas que contemplem no final desta vida a salvação. Né? Então é importante a gente saber. Irmãos, aqui,
Para finalizar, então, para buscar Deus é importante, nós já sabemos isso aí, ter uma vida em oração. É difícil? Claro que é difícil. Porque é por isso que o caminho é estreito. Se o caminho fosse largão, a gente não precisava nem orar para mim. Então nós temos que conversar com Deus, nós temos que ter essa conversa com Deus. E agora vai ser, nós vamos ter que orar uma hora, né, pastor? Que bom, graças a Deus, né? Não é que seja imposição, mas que coisa bonita. Tem que orar 1 hora todo dia. Algumas pessoas mais até. Claro, dependendo da santificação. Depois o pastor explica para você. Eu não... Irmãos, a oração é uma das maneiras mais diretas de relacionamento com Deus. E nós estamos... E a pergunta, nós estamos bem relacionados com Deus? Nós estamos nos relacionando bem? Nós estamos orando, né, com santidade, com santificação, com palavras boas? Nós estamos desejando coisas boas para nós? Porque, ou intercessoriamente para outra pessoa, irmã, né? Às vezes a oração intercessória, às vezes a gente ora para pessoas que a gente não tem aquela, não é que não tem aquela capacidade, mas às vezes a gente está com um problema, ou o mesmo problema que a pessoa, ou às vezes está passando por uma dor de cabeça, com uma dor no estômago, e está intercedendo para a pessoa que está com dor. Eu estou com depressão, oro pelas pessoas que estão, nem sei quem é, mas... Glórias a Deus. Oro por todo mundo logo de uma vez, que é para Deus alcançar todos. Amém. Não, porque aqui no nosso grupo já tem os irmãos que estão orando, não pararam nunca de orar. Os 30 minutos já estão orando, ainda estão orando. Eu estou né? orando também. A senhora também. É. E aí, com mais um tempo, né, vai completar aquele horário, que acho que é o mínimo que a gente pode orar. Irmãos, depois daquela campanha eu fiquei de um jeito que eu não consigo dormir naqueles horários. Eu não consigo. A médica já brigou comigo, mas eu dou remédio e me arrependo. E o Espírito Santo está recordando para a eu não quero mais oração. tomar remédio naquele horário, porque eu digo, Deus, se Deus quer que eu fique acordada, eu confio. Deus quer esse relacionamento com a gente. Pode ser que Deus... Com certeza. Jesus volte naquela hora e Deus quer. De repente Deus está preparando isso para a senhora. Isso aí não tome assim como uma coisa que a senhora quer da sua depressão, não. Possivelmente não seja da sua depressão. Seja do amor de Deus que Deus tem para a senhora. Porque se quando eu não oro, no outro dia eu fico fraca. E quando eu oro é o contrário, eu fico bem. Fortalece, a oração fortalece. Glória a Jesus. Ler a palavra e divulgar a palavra. Né? Nós sabemos disso. Para que nós lemos a palavra? A leitura da palavra. É para ficar só para a gente? Um pouco né, irmã Débora? É para a gente se santificar, para a gente aprender, para a gente seguir o caminho de Deus. Mas outro tanto, e talvez o outro tanto seja tão importante quanto esse, é para pregar o Evangelho para outras pessoas. Essa é a nossa missão na Terra. O pastor, eu já preguei quando eu vinha para cá. Já. Glória a Jesus. Que bom. Senhora. Mano. Praticar o jejum. O jejum nós já praticamos, irmão, há muito tempo. Não é, pastor? Nós praticamos em diversos momentos especiais, e o nosso sábado todo é uma consagração ao Senhor. Né? E isso é o que foi preconizado como tripé da santificação, mas existem outras coisas também importantes. Né? A prática da gratidão é uma coisa importante. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele está me fazendo. Né? Eu sou grato a Deus pela vida que eu tenho. Eu sou grato a Deus pela tranquilidade que eu tenho. Eu sou grato a Deus pelos filhos que eu tenho. Né? Gratidão. Ajudar na obra do Senhor é outro aspecto importante que a gente tem que sempre. Hoje, na palavra dos dízimos, a gente entendeu, né? Que a gente tem que ajudar. O pastor estava recentemente pedindo uma ajuda, e quantas pessoas ajudaram? Tem pessoa que deu 20 mil, né? Várias pessoas deram 20 mil reais. Por quê? Porque essas pessoas, além de serem desprendidas, elas sabem que, muito obrigado, elas sabem que o retorno é certo. As comportas serão abertas e
bênçãos inauditas Aleluia, glória. nós receberemos. Aleluia. E Deus, assim como fez para Jó, multiplicará tudo que nós distribuímos para ajudar o próximo. E o outro item é ajuda ao próximo. E eu sou grato a Deus, né, porque eu sou próximo do irmão Auro. O irmão Auro acabou de nos abençoar com umas almofadas das cadeiras. Glórias a Deus. A gente nem estava pensando nisso, irmão. Eu sou grato a Deus por ser próximo, sou um próximo do pastor. O pastor nos abençoou com fogo de PVC lá no alojamento dos senhores, lá dos cavaleiros, né? Sou grato pelas irmãs Eleonai e irmã Silvana, quanta mão elas já nos deram lá na chácara, e em costura, e em trabalho, né? A família toda do pastor, eu só o Mateuzinho que é a minha preocupação, pastor. Porque ele, quando eu paro, ele diz assim: irmão, tem mais alguma coisa para fazer? Aí ele mata. Hein, Mateus? O Mateus é o combustível nosso, né? Glórias a Deus pela vida de Mateus. Então, ajudar o próximo, Mateus, é algo muito maravilhoso, né? E a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para servir, né? A principal coisa que nós viemos no mundo é servir. Eu não posso lhe ajudar com outras coisas, mas eu ajudo em oração com Ó, vocês. glórias a Deus. Eu oro. Glórias a Deus, glórias a Deus. Mas com certeza, se um dia a senhora for lá para a chácara, a senhora vai nos ajudar. E nós podemos ajudar a senhora também, né? Então, ajudar o próximo, né? Aí lá no versículo 7 fala que nós temos que corrigir o nosso caminho, endireitar o nosso caminho. E se a gente não está fazendo essas coisas, irmãos, olha que oportunidade que a gente tem. Em Isaías aqui está mostrando para nós: faça isso, endireite o caminho. Aí você diz: orgulhoso, meu caminho não está torto, meu caminho é retinho. Não, mas não está estreito também, né? Pode não ser sinuoso, mas não é estreito, né? Amém? Então, quando a gente busca a Deus, tudo se transforma em nossa volta, irmão. E as pessoas sofrerão essa mudança também. Sofrerão não, né? Porque não sofrer não dá para colocar aqui. Elas se beneficiarão desta mudança nossa, né? Quando a gente alcança as bênçãos, as pessoas que estão no nosso redor são abençoadas. Quando o pastor recebe as bênçãos, toda a família é abençoada. O irmão Auro sabe disso, irmão Danilo sabe. Glórias a Deus. Então Deus, né? Então Deus transforma o nada num extraordinário. Não é que a gente não seja nada, e nem que um pecador, um ímpio, não seja nada, mas Ele consegue transformar aquela pessoa que estava perdida, que estava no lodo, né, que estava às portas do inferno. Deus consegue trazer para ele, né, dar uma santificação, tornar uma nova criatura, que é difícil, né? Uma nova criatura, porque Deus que criou ele assim. E imagine o quanto Deus sofre quando vê uma criatura que Ele criou perdida no pecado, no lodo do pecado. Então Deus traz, né, resgata, né, e nos coloca aqui dentro da casa dele. Quem faria isso? Se passasse um bêbado aí todo sujo, tal, e aqui fosse a minha casa, ou fosse a casa de um de vocês, teriam coragem de trazer ele para dentro de casa? Tem pessoas que fazem, né? Tem pessoas que fazem, mas são pessoas que têm esse pendor na vida. Eu nem sei o termo altruísmo, né, pastor? Altruísmo, né? As pessoas que se entregam para a causa das pessoas necessitadas. E normalmente elas têm um respaldo divino, não é só porque elas querem, né? Então, irmãos, Deus transforma o nada em algo extraordinário. Tem um hino do Luiz de Carvalho que diz assim: quem tem Jesus tem tudo. Não é assim? Quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, né?
Irmãos, depois de tudo isso aqui, eu fiz algumas perguntas aqui. Né? Eu tenho Jesus comigo? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Eu não posso ter um pouco de Jesus. Irmã Elisângela, a gente não pode ter um pouco de Jesus. Tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Deus da glória. Se eu não tenho, eu estou acomodado? Basta eu ter. Se eu não tenho, o que eu tenho feito para buscar Aleluia, Jesus. o Senhor na minha vida? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? É buscar o tempo todo, é buscar até achar e depois relaxar. Então tem uma eterna vigilância, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Então, se eu quero ter Jesus comigo sempre, eu tenho que estar sempre com Ele, sempre buscando Ele. Glórias a Deus. Como tem sido a minha conduta e meu caminho perante o Senhor? Esse é importante, né? Porque eu saio daqui hoje, durmo em casa, feliz, tranquilo, amanhã eu vou para o meu trabalho. Aí já chego lá, já é completamente diferente. Não eu sou diferente, o ambiente que eu trabalho é diferente. Então a gente entende que nós temos algumas dificuldades, algumas pessoas mais, outras não. A pessoa que não tem dificuldade, tem uma força de espírito boa e tem uma santificação boa, esse está nadando com Jesus, está no alto já. A pessoa que tem santificação, né, mas que está num local onde não é santificado, ele vai ter as dificuldades dele. Por isso que essa luta está aqui, ó. Estou buscando a Ele em todo o tempo? Como tem sido a minha conduta, o meu caminho perante o Senhor? São associadas essas duas. E finalmente, se o meu ambiente não está sendo transformado, é porque a minha busca tem sido insuficiente. Se o meu ambiente, porque eu não vou querer, ninguém de sã consciência vai querer chegar num universo de trabalho que nem o meu, que tem 600 alunos e 40, 50 professores, mais 40 funcionários, e querer transformar ele e converter todo ele, né? Mas eu tenho que estar lá diferente daqueles que são. Glória a Jesus. Eu tenho que estar. Amém, irmãos? Então que Deus, já me adiantei um pouquinho, que Deus possa colocar isso na nossa mente, né? E não é só em Isaías que fala, a Bíblia toda fala sobre santificação, sobre arrebatamento, sobre a vinda de Jesus. E Jesus está à porta e bate. Não é aquela passagem, estou à porta e bate, né? Quem abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não é só por aí. Cearei com ele e ele ceará comigo para sempre. Porque quantas pessoas já abriram o coração e cearam com Jesus, Jesus ceou com eles e estão fora da fé? Quantas pessoas abandonaram a ceia com Jesus? Amém? Vamos orar então, irmão? Agradecer por esse momento. Que Deus possa nos conceder a misericórdia de entender essas coisas. Oramos, Pai querido, Pai amado. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra, Senhor, que Tu colocaste na nossa mente, no nosso coração, Senhor, sobre a necessidade de Te buscar, Senhor, a necessidade de estar continuamente junto a Ti, Senhor. Ó, Pai querido, que Tu, Senhor, tens colocado, Senhor, na nossa mente, Senhor, todos esses aspectos, Senhor, positivo a respeito da Tua vida, Senhor, e da Tua morte por nós, Pai querido. Nós temos que entender, Senhor, que Teu sacrifício vicário, Pai, ó, Pai querido, foi para a nossa salvação, Senhor. E que esse é o tributo que nós devemos a Ti, Pai querido. E que nós temos que buscar sempre, Senhor, estar próximo de Ti, Pai querido. Ó, Pai querido, esteja sempre presente, Senhor. Ouça, Senhor, cada vez que nós invocarmos, Senhor. Ó, Pai querido, não esteja distante, Senhor. Ó, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por esta noite, Senhor, essa palavra, pelos irmãos que estão aqui, Senhor.
Agora nos despede, Senhor, sobre a tua graça, sobre a tua misericórdia. E nos acompanhe, Senhor. Que os teus anjos nos acompanhem até a nossa residência. Aleluia, Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. O projeto é para 2024, mas era bom os irmãos ensaiando já, né, irmão? Arca da Aliança, projeto do Ministério da Restauração, para que todos os lares haja, para início, 30 minutos todos os dias de um devocional, de buscar a presença do Senhor, de fazer leitura bíblica, de trazer palavras bíblicas, e depois ir aumentando, depois de 3 meses, aumentando esse tempo, e que o projeto era que, como no tempo da igreja primitiva, todos os dias havia culto, era ministrada a palavra, de casa em casa ou no templo. Então, todos os dias, a igreja do Senhor estava envolvida na palavra do Senhor. E por isso eles prevaleceram diante das perseguições. E como anunciado, não é às vezes um opcional, mas há uma grande necessidade para nós nos mantermos firmes na presença do Senhor, de nós estarmos firmados na palavra do Senhor, no devocional de todos os dias, na busca da presença do Senhor, em oração, em leitura da palavra e no devocional. Amém, irmãos? Vamos dizer todos juntos? Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. E a vitória é nossa, em nome